moçada, tudo bem? Professor Rogério Mendes, olha aí, ó, vamos desenrolar a biologia, certo? Tranquilo? Vamos lá, sementinha do Brasil, olha aqui, ó, protozoários, ok? Bom, se nós estivermos falando em reino protista, lembra lá do sistema de 5 reinos, né? No reino protista, nós temos os chamados protozoários e as algas. Só que nós estamos passando por uma mudança em termos de taxonomia, de mudança de classificação. Tá certo? Então hoje a gente vai se deter não na ideia de reino protista, mas na ideia de protozoários, que, fazendo alerta, não tem valor taxonômico, não tem valor de classificação. É um termo que faz referência a organismos que são unicelulares, que são eucariontes e que são heterótrofos, por ingestão ou por absorção. Beleza? Então a primeira coisa que eu quero que você guarde aí no teu coração, o termo protozoário é um termo que não tem valor taxonômico. Rogério, o que é taxonômico? Vem significar o quê? Taxonomia, leis, normas, são termos que são utilizados durante a classificação das diversas espécies que nós conhecemos. Tranquilo? Beleza. Tanto é verdade que o termo protozoário não tem valor taxonômico, olha só, que proto é uma referência a primeiro e zoo animais. O que eu estou querendo dizer para ti, sementinha? Eu estou querendo dizer o seguinte, que os protozoários eram tidos como animais. Só que, na época, animais o quê? Unicelulares. Qual é o problema? Não cabe essa denominação hoje. Nós sabemos que todos os animais, tá, são multicelulares. Só que o termo permaneceu. Por isso que eu estou reforçando essa ideia para você de que o termo protozoário não tem mais valor taxonômico para a gente, tá? Embora seja um termo bastante conhecido. Vamos lá. Então ele reúne organismos que são unicelulares obrigatoriamente, tá bom? Todo protozoário é unicelular. São eucariontes, nós já conversamos sobre isso. Vamos só relembrar aqui um pouquinho, ó. Eu, verdadeiro, bom, carion, organização, carioteca, membrana nuclear. Normalmente o aluno ele fica dessa maneira, olha, o eucarionte é aquele que tem núcleo organizado, que tem carioteca. A gente vai melhorar, a gente vai desenrolar melhor isso aí, ó. Eucarionte é aquela célula, é aquele indivíduo que apresenta organização celular, um sistema interno de membranas, ok? Isso vale para a carioteca, vale para organelas membranosas como a mitocôndria, os plastos, os lisossomos, etc. Legal? E são obrigatoriamente heterótrofos. Então, ó, aluno desenrolado, não vai me dizer que protozoário é o quê? Autótrofo. Ele é o quê? Heterótrofo. Ou por ingestão ou por absorção. Legal? Se nós estivéssemos falando de classificações antigas, eu chegaria e diria assim para você, olha, bom, os protozoários são divididos em 4 grandes grupos. Aqueles que têm cílios, ciliados, aqueles que têm flagelos, os flagelados, os chamados sarcodíneos, que têm movimento ameboide, daí a ameba, tá? E aqueles esporozoários, onde se enquadra a malária, né, o protozoário da malária, que não apresenta estrutura de locomoção. Se você pegar questões antigas de vestibulares, vocês ainda encontrarão essas questões, obviamente, por aí, e lembrem-se de que, na verdade, essa classificação ela não se aplica mais. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente alguns grupos e em outra aula a gente vai continuar com essa classificação, beleza? O que é importante para mim no caso do estudo dos protozoários? Isso aqui, ó, já sei essa caracterização geral deles, beleza? Sei que são unicelulares, sei que são eucariontes e sei que são heterótrofos. Cuidado com isso, beleza? E outra coisa importante que a gente vai martelar com vocês, sementinha, a ideia das doenças relacionadas com protozoários, causadas por protozoários, que muitas são endemias, não só do Brasil, mas de outros países do mundo, tá? Então eu estou falando de malária,
Chagas, ok? Leishmaniose. Tudo bem? Vamos lá. Esses termos vocês vão observar que são mais recentes. Diplomonadidos, parabasálios. Ora, isso aqui são grupos que numa classificação antiga, por exemplo, a Giardia lamblia, como é flagelada, ela era classificada dentro do grupo de flagelados. Isso não se aplica mais hoje. Legal? Os parabasálios, nós temos aqui o tricomonas e a triconinfa. Mas vem para cá, ó. Esses dois grupos têm uma característica muito legal. Essa aqui, ó. A mitocôndria, lembra dessa organela membranosa, duplo membranosa, que apresenta material genético próprio, que participa diretamente do processo de liberação de ATP, da respiração celular em células eucarióticas, legal? Nesses dois grupos de protozoários, essa mitocôndria ela não vai existir. Olha só que legal. Nos diplomonadidos, as mitocôndrias foram convertidas em estruturas também duplo membranosas chamadas mitossomos. E nos parabasálios, a mitocôndria deixou de existir e passou a dar origem, né, a uma estrutura chamada hidrogenossomos. Então, cuidado, você está recebendo uma informação de primeira linha, primeira mão. Olha só, esses dois grupos não têm mais mitocôndrias. Apareceram essas estruturas. Há muita discussão hoje sobre isso, tá? Mas entenda o seguinte, os mitossomos participam da maturação de proteínas e síntese de ATP e os parabasálios, com seus hidrogenossomos, também a síntese e a origem de ATP. Legal? Notícia aí importante pra gente. Giardia, tricomonas e triconinfas são interessantíssimos. Pelo lado ruim, né? Em que sentido? A giardia causa uma doençazinha chamada giardíase ou giardose, que você adquire como? Ingerindo água e alimentos contaminados, tá? Principal característica, a diarreia, tá? O tricomonas vaginalis, um exemplo aqui, é uma DST, causa uma doença chamada tricomoníase, ok? E, obviamente, a medida básica de prevenção estaria relacionada ao uso de preservativo. Mas depois a gente fala mais especificamente sobre doenças. Agora, eu quero chamar a atenção para a triconinfa aqui. Triconinfa participa, por exemplo, do aparelho digestivo de animais que degradam a celulose. Então, vou chamar a atenção para uma coisinha. Atenção, semente. Olha aqui, ó. Triconinfa mantém uma relação mutualística, nós já falamos sobre isso. Vai lá na aula de ecologia, ó, relações ecológicas, relações harmônicas interespecíficas, né? Aquelas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. E relembre lá o conceito de mutualismo, né? Uma relação de benefício mútuo, tá? Que é, no caso, obrigatória. Ora, se eu estou falando aqui da triconinfa, eu estou querendo lembrar para você que ela está presente no sistema digestivo de muitos animais que degradam a celulose. Um exemplo clássico para nós, gente, quem é? Cupim. Então, se você for lá no intestino do cupim e retirar esses protozoários, adeus cupim. Legal? Então, há uma dependência importante entre esses dois grupos aqui. Legal? Bom, terceiro grupo aqui dos foraminíferos, o quarto grupo dos radiolários e o quinto grupo aqui dos heliozoários. Legal? A grande diferenciação entre eles se refere à presença ou não do esqueleto, da composição e referente ao fato dele ser externo ou o quê? Interno. Então, os foraminíferos, por exemplo, têm um exoesqueleto de carbonato de cálcio, portanto, o esqueleto externo. Os radiolários, o esqueleto é interno e basicamente composto por quem? Sílica. E os heliozoários, na sua maioria, não apresentam esqueleto, tá? Esses grupos aqui, que apresentam esqueleto externo ou interno, especialmente os foraminíferos com exoesqueleto, vão formar, quando eles morrem, essa carapaça, né? Essa carapaça externa, esse exoesqueleto vai se depositando. Isso é super importante em termos de marcação
em tempos geológicos. Então, para a evolução, para a geologia, a presença desses esqueletos de foraminíferos de eras passadas permite aos geólogos, aqueles que trabalham com geologia ou que lidam com evolução, determinarem aproximadamente o período em que aquele terreno esteve presente ou aflorou ou foi soterrado em determinada era geológica. Legal? Então, veja bem, eu estou mostrando para você alguns grupos que caracterizam os protozoários. Legal? Até a próxima. Um abraço.